Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre cirurgia ortognática e tratamento compensatório e descompensatório. Afinal, Bianca, que palavras gregas são essas que você está falando, né? Não, gente, é o seguinte, quando a pessoa tem a parte da boca, né? A gente tem a parte de cima e a parte de baixo. Quando uma dessas partes cresceu muito mais do que a outra, ou a outra que não cresceu, né, como deveria, você vai ter uma discrepância que a gente chama de discrepância óssea. Pode ser a parte de cima, como também pode ser a parte de baixo. Sabe aquelas pessoas que têm o queixo bem para frente? Então essas são o que a gente chama de classe 3. E as que têm essa parte aqui para frente, como no Noel Rosa, por exemplo, é o que a gente chama de classe 2. A grande questão é que quando você tem essa diferença muito grande dessas bases ósseas, a ortodontia não consegue resolver esse problema sozinho. É importante você ter lá junto com você um cirurgião bucomaxilofacial. Você vai fazer o tratamento que a gente chama de descompensatório e o cirurgião bucomaxilofacial vai fazer a correção óssea. Sim, ele vai fazer remoção de partes ósseas para que a mordida encaixe de forma adequada. Sem isso, a gente não consegue resolver o problema do paciente. E normalmente isso acontece em pacientes que têm uma discrepância muito grande, né? Aquelas pessoas que realmente não conseguem fechar a boca, que ficam assim o tempo todo, que têm problemas sérios, inclusive na TM, né? Então, isso é avaliado para saber o grau de diferença que tem entre a mandíbula e a maxila, para saber se o paciente é cirúrgico ou não. No tratamento descompensatório, o que o ortodontista vai fazer? Ele vai alinhar e nivelar aqueles dentes. Muitas vezes a própria natureza, a nossa natureza mesmo, dá uma compensadinha nos dentes, né? Entorta eles um pouquinho aqui, inclina um pouquinho lá, para que a pessoa consiga de repente fechar o lábio, consiga se mastigar, nem que seja de uma forma mais inadequada, mas que consiga dar um pouco mais de conforto para a pessoa. O grande problema é que esse conforto acaba atrapalhando na hora que você precisa encaixar a mordida lá na cirurgia ortognática. Então, o que a gente faz? A gente faz um tratamento chamado descompensatório. A gente vai alinhar e nivelar todos os dentes. Só que na hora que a gente fizer isso, acaba piorando o problema do paciente, né? Porque como os dentes agora não estão todos encavaladinhos, eles estão alinhados, então você acaba aumentando o arco desses pacientes. E aí dá essa sensação de que o problema piorou. E piorou mesmo. Ele tem que ser piorado justamente para você conseguir fazer a cirurgia e na hora que você fizer a cirurgia, os dentes estarem alinhados, encaixados de forma adequada, para que o cirurgião ortognático consiga saber o quanto que ele precisa tirar de cada osso, tá? E no tratamento compensatório, Bianca? Bom, aí é o contrário. No tratamento compensatório, são pessoas que estão na linha tênue entre, digamos assim, no meridiano, né? Entre precisar fazer cirurgia e não precisar fazer cirurgia. Esses pacientes que não têm assim, que tem uma certa discrepância óssea, mas que ela não é tão aguda assim, pode ser possível fazer um tratamento chamado tratamento compensatório. O que é esse tratamento compensatório? Bom, naquela parte óssea que a pessoa tem maior, então por exemplo, se a pessoa tem a parte de cima maior, é removido 2 dentes, e a gente utiliza esses espaços para jogar toda a mordida para trás. Você pode fazer isso na parte de cima, como também pode fazer na parte de baixo. Depende muito do que o paciente precisa e é avaliado para isso. Só que o tratamento compensatório, ele não é 100%. Muitas vezes ele causa inclinações de dentes, ele pode causar problemas e processos de ATE, de DTM, né, de dor na articulação da mandíbula, pode causar dores de cabeça. Tem que ser estudado para ver se é possível fazer esse tipo de tratamento compensatório. Se for possível, é uma alternativa para a pessoa não precisar fazer a cirurgia, tá? Mas hoje, cada vez mais, a gente prefere fazer a cirurgia. Por quê? Porque na cirurgia você faz uma correção definitiva, não volta mais, porque você tirou aquele excesso de osso. Já nos tratamentos compensatórios podem ocorrer outros desalinhamentos dos dentes, né? Os dentes têm o que a gente chama de memória, então pode ser que volte um pouquinho o que estava torto antes, tá? Por isso, gente, que tudo tem que ser bem encaminhado, bem avaliado, para saber qual o melhor caso para cada paciente, tá bom? Bom, eu sei que é um caso assim meio difícil de explicar,
mas eu vou colocar algumas imagens aqui, né? Eu fui colocando algumas imagens para ver se conseguia ficar um pouco mais claro. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder para vocês, tá bom? Um grande beijo, não esqueça de se inscrever no canal e também de apertar as notificações para quando tiver novos vídeos você também receber, ok? Tchau, tchau, gente, até mais!